Ele veio com aquela surpresa do Júlio Balestrin. Eu falei, cara, eu não quero trabalhar com o Júlio Balestrin. Eu vou explicar. Você acredita no João sendo natural? Bom. A questão de doping, vamos ser sérios. Fala galera, eu sou o Felipe Augusto, sou o novo apresentador do programa Análise Maromba. Estamos estreando hoje aqui no canal do Regis. Nesse programa nós vamos fazer algumas análises um pouco mais técnicas, um pouco mais aprofundadas de tudo aquilo que a galera maromba anda postando por aí, treino, shape, postagem de Instagram, Facebook, tudo aquilo que o pessoal do meio maromba está fazendo, os atletas mesmo. Esse canal a gente vai, nesse programa a gente vai tratar somente dos atletas. E hoje, para começar, a gente vai fazer uma análise do shape, uma análise um pouco mais simples, né, rápida, do shape do João natural, e a gente vai ver se ele realmente é tão natural assim quanto ele fala, ou se tem alguma coisa por trás aí que ele não quis passar para a galera ou passar para os patrocinadores, como ele veio discutindo nessas últimas semanas. Vamos começar então, galera? Bora lá. Beleza? João natural. Galera, tô vindo aqui em respeito aos poucos seguidores que eu tenho, que não são muitos, mas eu respeito cada um deles. Pessoas que eu enxergo como não números e hype, mas como seres humanos, que é esse o meu porquê, essa é a minha ideologia. Onde eu poderia começar? O tiozão. Desgramado. João natural. Tiozão, um abraço, velho. Cara, o tiozão é uma pessoa muito gente boa. Ele virou um amigo meu, embora a gente tenha distanciado um pouco. Mas acontece que, bom, eu acho que vale frisar, e eu vou explicar resumidamente um pouco de cada história para você entender o desfecho disso tudo. Sobre o tiozão. O tiozão é o seguinte, ele me viu no Instagram, gostou do meu trampo, veio falar comigo, veio com algumas propostas. Tava uma fase tudo muito conturbada, tava muito em cima da hora da promoção de Rio, mas eu queria porque eu queria pegar o Procard aquele ano. E ele falou, não, deixa você ter seu treinador e tal. Eu falei, ok. A questão é, ele não tava com muito tempo, eu acredito eu. Porque ele tinha citado que eu iria com frequência para lá pro CT e tal. O CT era novo ainda. E acabou de não conseguindo esse feito. Entendeu? Fazia mais de um mês que a gente tava junto e eu tava me sentindo, não digamos abandonado, mas tipo, eu tava, né, fazendo as coisas, né, que ele falava e tal. Então eu tava meio com receio, perguntava, ó, não tem que lixar, não tem que entrar, não tem que fazer, não tem que fazer. E ele não tava gostando, e eu falava, ó, não sei se tá respondendo bem, eu queria que ele estivesse perto, me acompanhasse, pegasse minha pele. Enfim, falou de eu entrar em algumas empresas. Eu não quis ficar cobrando ele, não falei nada em nenhum momento. E eu acho que ele tava sob pressão, ele acabou esquecendo isso. Eu falei, tiozão, vamos trabalhar no futuro próximo. Eu falei, vamos trabalhar no futuro próximo. Ele não pediu doping, não pediu nada. E eu tô falando no final da preparação, durante a preparação e no final eu comecei, vamos fazer o doping, vamos fazer o doping, vamos fazer o doping. Não, calma, vamos cozinhar um pouco. E isso, os conteúdos saindo atrasado, todo mundo xingando. Eu falei, pô, uma falta de respeito com a galera. Não, é melhor, vai deixar elas mais presas e tal. E eu falei, esse negócio de ficar cozinhando doping tá respingando em mim. A galera tá achando que sou eu. Bom galera, nessa primeira parte do vídeo, o João vai tratar a respeito da época que ele passou com o Cariani, do tempo que ele treinou com ele. E segundo ele fala que ele quis fazer o doping, né, durante várias vezes, pediu pro Cariani, mas o Cariani não quis, e ele disse que a galera tava falando mal dele, que ele tomava e que ele não queria fazer o doping. Então eu separei algumas fotos dele pra gente poder analisar um pouco. Nessa primeira foto eu separei ele fazendo uma pose de duplo bíceps, né, pra gente conseguir analisar essa parte frontal dele e entender se realmente ele já tomou alguma coisa ou não, né, se ele toma ainda, né, ou se foi muito no passado que ele possa ter tomado e hoje no exame não apareceria. Eu deixei marcada aí a linha abdominal dele e a parte do quadríceps para a gente poder entender um pouquinho a respeito disso. Ele tem 1,72 de altura, tá? Eu tenho 16 anos que eu treino, que eu pratico musculação e convivo nesse meio maromba, né, com vários atletas também, alguns conhecidos. E uma das coisas que é muito marcada nele, pessoal, a linha abdominal dele é muito marcada. O reto abdominal, que é essa parte superior, um pouco abaixo do peito dele, ela é bem profunda, ela é bem marcada, que é uma linha que normalmente, às vezes a gente tem um pouco de acúmulo de gordura nessa linha parte de baixo do peito. O serrátil dele anterior, que é essa parte lateral, né, da costela, que é o serrato anterior,
ele é bem marcado, ele tem a linha alba dele, né, que é a linha alba, que é a parte do miolo do abdômen dele, é muito bem definida e é profunda, ele tem uma linha bem profunda. O oblíquo externo dele, que é essa parte lateral baixa dele, também é muito bem marcado, é bem cavado, né? A gente diria que é assim, é aquele abdômen bem cavado, essa lateral baixa onde a seta está marcada no abdômen. Então, para uma pessoa que pesa acima de 100 quilos como ele jamais conseguiria ter uma linha abdominal tão marcada se ele não tomasse nenhum tipo de hormônio para conseguir ter essa definição, principalmente nessa linha abdominal. Para quem pesa acima de 100 kg é muito difícil. Eu peso acima de 100 kg, né? Eu peso normalmente 100 a 105 quilos, eu tenho 1,77 de altura, então a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu não faço utilização de nenhum tipo de hormônio, então é muito difícil você manter uma qualidade abdominal. O quadríceps, nesse meu período de treino de mais de 15 anos, eu nunca vi um volume de quadríceps tão grande para quem não toma nada. Então isso é quase impossível que ele consiga manter essa qualidade de quadríceps, esse volume, essa marcação, essa definição na parte das pernas, né? O quadríceps é a perna, principalmente essa parte frontal. É muito difícil você conseguir uma definição e um volume tão grande se você não faz nenhuma utilização de anabolizantes, tá? Então essa é a primeira parte. Vamos para a segunda agora. Pessoal, vamos lá. Separei outra foto para a gente dar uma analisada. Essa eu coloquei uma foto que ele está de lado, fazendo a comida dele ali, cozinhando. E eu dei um foco no bíceps dele, para que a gente consiga analisar um pouco. Ele marcou no Instagram dele, ele fez um vídeo postando que ele está com por volta de 54 centímetros de braço, 55. Então assim, pessoal, uma pessoa de 1,70 de altura não consegue ter um volume muscular tão grande assim. Só de antebraço, hoje, ele deve estar por volta de 45, 46 centímetros de antebraço. Uns 45 pelo menos dá pra gente chutar. Então, pessoal, assim, para quem treina um pouco, sabe disso, não precisa nem ser especialista para falar sobre isso. O volume muscular que ele tem, 54 centímetros de braço, para quem não toma anabolizantes, é impossível. Essa é a realidade. É impossível, porque a gente não consegue ultrapassar a linha natural do nosso corpo. Todo mundo tem uma linha natural do corpo, que chega um volume que a gente não consegue ultrapassar. Chega um certo ponto do nosso treino que a gente fica estático, a gente não consegue mais passar daquilo. Por quê? Chegou no limite. É literalmente isso que a gente fala, chegou no limite. A partir desse limite só existe uma forma, ou você vai crescer muito em volume, ganhar muita massa muscular e ficar gordo, né? Essa é a realidade, e aí sim você consegue aumentar o volume do seu braço, do seu corpo inteiro, ou com hormonização. Então, ele é seco, ele tem uma musculatura muito firme, pele fina, e ele diz que ele só faz alimentação e treino, e suplementação. Isso é impossível, impossível. Então assim, João, infelizmente você pode contestar, alguns até dizem que ele pega muito peso no braço, por isso que ele tem um braço tão grande. Gente, ele podia pegar 60 quilos em cada braço para fazer rosca alternada, ele não conseguiria ter um bíceps desse tamanho. Tá? Então isso é impossível, infelizmente não tem como a gente acreditar que esse braço dele é natural. Bom, pessoal, esse é o terceiro ponto e para mim é o mais claro, acho que para todo mundo vai ficar claro e definitivo acerca disso. É uma foto que ele está com deltoides aparecendo, destacado, né? E nesse a gente consegue ver bem claramente que ele fez a utilização durante um bom tempo ou faz ainda a utilização de hormônios. Por quê? Esse ombro dele é aquele famoso ombro cebola, né? Dividido em 3 partes. Para quem treina um tempo conhece esse termo. Primeira parte é a parte frontal, que é o anterior, né? Uma parte que a gente faz regularmente exercícios. O lateral, que é a parte do centro do ombro, que é o meio do ombro, e o posterior, que é a parte de trás do ombro, né? O ombro frontal e o lateral, a cabeça lateral e a cabeça frontal, são as partes mais fáceis da gente conseguir. Porém, a parte posterior do ombro é muito difícil. É uma parte que a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer essa evolução. E esse volume de ombro que ele tem é um volume que é um volume clássico para quem realmente compete, né? Pessoas naturais normalmente não conseguem ficar com esse nível de musculatura nos deltoides, por quê? É muito difícil você fazer esse desenvolvimento de ombro. Para quem é um pouco mais magro, pessoal, até uns 75, 80 quilos, a pessoa tiver 1,75 de altura até 1,80, ela consegue ter um bom destaque de deltoides, né, de ombro. Porém, uma pessoa de 1,72 de altura acima dos 100 quilos, ela jamais conseguiria ter um desenvolvimento tão grande de deltoides. Por quê, pessoal? Esse ombro cebola, né, parece uma abóbora, né, aquela abóbora
Cabotian, ele é muito bem definido, então você não consegue ter essa definição tão grande nos ombros se você não tem nenhum tipo de auxílio hormonal. Tá? Então, assim, esse ombro, esse destaque do ombro dele, principalmente o posterior, ele marca muito. Então, para mim, pessoal, fica muito claro, o João pode discordar, ele tem todo o direito de dizer que não toma, mas é muito difícil da gente acreditar por quê. O volume muscular dele, não só do ombro, do bíceps, das pernas, é muito grande e ele é muito seco. E proporcionalmente ele é muito diferente. Se você prestar atenção, eu até me arriscaria a dizer que um dos hormônios que talvez ele mais tenha utilizado seja talvez o GH, porque ele tem um nível de gordura muito baixo no corpo, né? Ele consome até bastante carboidrato, para quem acompanha ele nas redes sociais. A cabeça dele não é proporcional ao tamanho do volume corporal dele, então é como se ele tivesse crescido desproporcionalmente, para quem conhece esse termo. Cresce o corpo inteiro, mas não cresce a cabeça. É claro que o GH, vão falar, mas o GH desenvolve a parte óssea, a parte do maxilar, ele ia ter um maxilar bem grande. Às vezes não. O GH, às vezes, ele desenvolve mais as partes das extremidades do corpo, o cotovelo e algumas outras articulações. Então, pessoal, ele é muito seco para quem tem esse volume muscular dele. Para o tamanho dele, principalmente, isso é o que mais impressiona. O tamanho dele, como ele é baixo, ele não deveria ter esse volume muscular e com esse peso. Ele poderia até ter um volume muscular alto, porém sendo mais leve. Se ele, pela altura dele, se ele pesasse até uns 80 quilos, a gente acreditaria que ele fosse bem definido, só com treino e alimentação. Agora, com 1,72 de altura, a definição que ele tem, a qualidade muscular que ele tem, a nível de competição, tá? Isso eu estou falando não só de mim, mas todos falam isso, ele não consegue sem hormônio. A gente vai acompanhar um pouquinho do programa Ironberg, do Cariani, ele vai falar um pouco sobre isso. Nesse programa tá o Júlio Gorila, o Wiltinho e o Superman conversando com o Cariani a respeito do João Natural, e eles falam algumas coisas sobre isso, sobre se ele tomou, se não tomou. Todos os que estão na mesa ali concordam realmente que o João tomou, e eles analisam muito bem porque participam de eventos, estão sempre com ele também. Então assim, pessoal, vamos ouvir um pouquinho e aí a gente já volta. Você acredita no João sendo natural? Que suspirado. Não, fala aí. Olha, eu a cara do Eti. Não precisa mais responder, cara. Olha, eu não desacredito de ninguém, tá ligado? Mas, na minha opinião, eu já vi Se ele eu pessoalmente. chegasse pra você e falasse assim, valendo uma casa. Uhum. Eu sei, é verdade. Valendo uma casa. João Natural é natural? Foi natural ou não? Eu acho que ele já foi natural. Na minha opinião, mas assim, também não desacredito. Eu acho que um cara pode chegar naquele desenvolvimento, mas, cara, é difícil. Eu já vi ele pessoalmente, o volume que ele tem, o braço que ele tem, é uma coisa, sim, realmente que impressiona. E você, Superman? Prefiro me resguardar. Prefere se resguardar? Prefere ficar sem casa, o Itinho né? não se resguarda Prefiro, nunca. O Itinho com ele não tem essa. Eu vou falar o que eu acho. Eu acho que o mundo de hoje é difícil você acreditar nas pessoas. E eu acho que ele... Eu vou ser sincero, eu acho que ele não é natural. Eu acho que por um bom tempo ele foi natural. Hoje ele não é mais natural. Porque eu já vi um cara ficar muito grande natural, igual eu já citei. O cara morava na roça, não tinha só se o esteroide brotava do barro. Eu não quero falar em nome de uma empresa que não sou eu, porque é ruim para a empresa. Não, vamos esperar, tal. Acabou que o meu contrato seria renovado em janeiro. Não fizeram o doping, nem depois do campeonato. Falei, vamos fazer, não fizeram. E ele veio depois com a seguinte proposta. Nem falou em doping. Proposta. Ele me propôs uma coisa que eu não vou nem falar, que é antiético, certo? Eu não vou nem falar qual foi a proposta. Eu sempre acreditei no João sendo natural. Eu sempre disse isso aqui no podcast, sempre acreditei. Só que eu não entendi por que ele não quis fazer o exame. Eu também. Isso me deixou assim. Porque por mais que tenha tido qualquer tipo de confronto, cara, tava combinado. Ele falou que ia fazer o exame. Sim. Tava combinado. Eu tava até vendo os conteúdos. Não importa o motivo. Se eu sou natural, eu vou fazer o exame. Até porque, eu vou falar uma coisa. Eu vou fazer o exame. Claro. Até porque é o meu trunfo, é o meu coringa. Sim, meu coringa é o exame. Só que qual é o problema do exame? Você pode ter uma texto dentro do limite. Você pode ter. Só que quando você já manipulou seu eixo, sempre há algum vestígio.
Quanto ao doping, eu fiquei esperando todas essas situações, como eu falei tudo agora, e já falei no vídeo passado, as pessoas não entenderam. O tiozão, como um cara muito midiático, deveria não falar assim, pô, ele recusou. Aí no final ele não poderia falar, não, eu acho que ele recusou. Ou, não sei, tem tanto empresário por aí da grana, não sei, vamos apostar aí 100, 50, 100k. Se eu tenho dinheiro ou não sei. Eu pego com a agiota aí, ou numa Factor, eu me viro. Mas a oferta tá lançada também, se quiser apostar. Em relação ao Júlio. O Júlio teve um fato engraçado há muito tempo. Há uns 3 anos atrás. Eu pedi pra ele ser o meu treinador. No direct, ele me respondeu tal, nem até fiquei meio surpreso. Ele me respondeu e ele falou, não, sem drogas não dá, é impossível e tal, e não sei o quê. E você vê como que é engraçado, né, o mundo dá voltas. Eu não queria, né, trabalhar com ele. Avaliação aqui, eu pedi para ele avaliar na época, quem cuidava dele era eu, o João Natural. Aí eu falei, Júlio, vem cá, conhece o João Natural A saga, aqui? João Natural, João saga. Natural, a saga. Aí o João Natural fez o duplo bíceps, né, de costas. Aí o João falou assim, antes de fazer o duplo bíceps de costas, o João virou e falou assim, ó, vocês podem observar que eu tenho um glúteo muito forte, entendeu? Eu tenho um potencial de glúteo muito grande. E virou de costas e fez o duplo bíceps. Aí o Júlio olhou e falou assim, não, cara, você não tem glúteo, você tem bunda. Bunda gorda e caída. Aí eu tentei correr assim, mas não consegui segurar o Júlio. O Júlio, ele dá no meio, velho. Sim. Ele é bem... não, entendeu? Sim, Do tipo, sim. você pediu pra eu avaliar? Então eu vou falar a verdade. Galera, então esse foi o Análise Maromba de hoje. Obrigado por assistir até o final. Comentem aí pra gente o que gostaram, o que não gostaram, de quem vocês querem que a gente faça análise. Nós vamos comentar da melhor forma possível, achar os fatos, ver o que estão falando, se é verdade ou não, e fazer o melhor possível para continuar sempre fazendo análises claras para todo mundo conseguir acompanhar, tá bom? Galera, valeu, abraço, curte, comenta e compartilha. Tamo junto.